A indústria financeira brasileira não quer que você invista globalmente. O governo brasileiro não quer que você invista globalmente. Até mesmo o seu cérebro não quer que você invista globalmente, mesmo que essa seja a melhor decisão para o seu dinheiro e para o seu futuro financeiro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 fatores e contar algumas verdades dessa indústria que te impedem de investir globalmente o seu dinheiro de longo prazo. O que te impede de ser um investidor global com muita autonomia e por que você deve ignorar esses fatores e essas verdades se você quer o que há de melhor no mercado global. Afinal, o lucro dessa indústria depende da sua ignorância, da sua dependência e de você deixar o seu dinheiro preso em algo que não faz sentido no longo prazo. Mas antes de entrar nos detalhes desse assunto, que é importantíssimo para você, eu quero que você saiba que esse é o 4º vídeo da nossa Semana do Investidor Sem Fronteiras. Essa é uma sequência de 5 vídeos que consistem em ensinamentos que vão te ajudar a se tornar um investidor global. Os 3 primeiros vídeos já foram ao ar e eu recomendo que você pause esse aqui, clique aqui e assista esses 3 primeiros vídeos antes de continuar esse aqui. E confiando que você já fez isso, já assistiu os vídeos anteriores e já está nesse vídeo preparado para o que vem, eu não preciso explicar em detalhes sobre essa semana, sobre o conteúdo dos vídeos, o que tem e qual que é o benefício para você ao final dela. Mas só lembrando os 2 pontos mais importantes. Nesse domingo, dia 12, às 18 horas de Brasília, temos um encontro ao vivo aqui no YouTube, onde eu vou resumir tudo que eu falei nessa semana e te mostrar o passo a passo que eu uso para investir mais de 6 bilhões de reais em investimentos globais. Eu vou te mostrar o que os multimilionários fazem com o dinheiro deles e como você pode fazer isso também, mesmo que você não tenha nem 30 reais na carteira. O segundo ponto importante é o nosso Enigma. É um jogo que a gente está fazendo durante essa semana, onde o vencedor será meu convidado para a 14ª turma do Autonomia Financeira. Em cada um dos vídeos dessa semana teremos dicas e informações-chave para você chegar a essa resposta. E o primeiro a me dar a resposta correta será meu convidado à Autonomia. Essa resposta precisa ser enviada num e-mail que a gente vai divulgar lá no grupo de WhatsApp no nosso evento da Semana do Investidor Sem Fronteiras. Então, se você ainda não está nesse grupo e quer participar dessa competição, clica no link aqui embaixo, se inscreve e presta muita atenção nessas dicas, porque elas serão fundamentais para a resposta final. Dito isso, vamos aos 5 motivos que te impedem de se tornar um investidor global. E para que você entenda esses motivos, eu preciso que antes você entenda uma coisa fundamental, que é como o mercado financeiro realmente funciona. Sabe esses bancos, corretoras, escritórios de assessoria que tem a rodo por aí no Brasil? Bom, eles, apesar de não te contarem, estão aí para lucrar, para expandir seus negócios, para fazer muito dinheiro. E até aí não tem problema nenhum. Afinal, eu mesmo estou aqui gravando esse vídeo agora justamente para lucrar, para expandir o meu negócio e para fazer mais dinheiro. Acontece que para eles lucrarem cada vez mais, eles dependem de você. Mas eles não dependem necessariamente da sua ajuda ou da sua colaboração. Eles lucram cada vez mais dependendo da sua ignorância e da sua dependência. E é assim que eles querem te manter. Eles precisam que você deixe o seu dinheiro no Brasil, majoritariamente em produtos ruins que não fazem sentido no longo prazo, para que o lucro deles seja cada vez maior, para que as comissões sejam cada vez maiores, para que as margens do negócio deles sejam cada vez maiores. E a partir do momento que você ganha autonomia, que você ganha conhecimento e se torna um investidor global de verdade, você deixa de dar todo esse lucro para essa indústria. E você passa a adicionar esse dinheiro que vai para eles no seu bolso e no futuro seu e da sua família. Inclusive, até eu mesmo deixo de lucrar muito mais te dando essa autonomia, te dando esse conhecimento. Para mim seria muito mais lucrativo te manter dependente. Falar, olha, eu vou te dar um relatório todos os meses, um acompanhamento de perto, eu vou te mostrar sobre os ciclos de mercado desde que você me pague um FII mensal ou anual para eu te dar essas informações preciosas, para que então você tenha bons resultados. Se eu fizesse isso, eu com certeza teria muito mais dinheiro, mas eu não seria capaz de deitar tranquilo à noite no meu travesseiro, sabendo que eu estou fazendo um bom trabalho. Eu costumo falar com os alunos do Autonomia que eu quero ser a rodinha da bicicleta deles, que eu quero ser algo temporário, que ajude eles no início, que mostre para eles o caminho, mas que depois eles nem saibam que eu exista. Eles nem queiram saber de mim mais, eles não precisem e não dependam de mim mais. E é justamente por isso que o nome do curso é
autonomia financeira. Lembra que eu falei que a diferença de um investidor que tem autonomia no vídeo passado é que ele não tem o dinheiro como um mestre, ele não tem o dinheiro como objetivo, ele não coloca coisas mais importantes abaixo do dinheiro, e é exatamente isso que eu faço aqui. Eu trago esse conhecimento porque é realmente o que eu acredito. Obviamente que eu cobro porque é o meu trabalho, mas eu poderia ou cobrar muito mais ou não te dar esse ensinamento que te fornece essa autonomia para causar essa dependência e lucrar muito mais no longo prazo. Mas isso seria eu fazendo o contrário do que eu prego, que é justamente não ter o dinheiro como meu mestre. Entendendo isso, os próximos pontos ficarão muito mais claros do porquê você ainda não investe globalmente como deveria e porquê ainda não tem a sua autonomia. E o primeiro motivo é justamente o interesse da indústria financeira. A partir do momento que você manda o seu dinheiro para fora do Brasil, que você investe verdadeiramente no exterior, o lucro das instituições evapora por completo. Essas instituições, os bancos, as corretoras, as assessorias, lucram com você mantendo o seu dinheiro no Brasil. Lucram com você investindo em produtos terríveis, como são os COIs, ou rendas fixas individuais de maus emissores, como são aqueles CRIs e CRAs e debêntures incentivadas, ou então com aqueles fundos ativos que cobram taxas absurdas e pagam rebates para esses escritórios, corretoras e assessorias. A partir do momento que você vira a chave e passa a investir em ETFs internacionais através de uma corretora global, tudo isso seca, essa fonte de lucro deles seca e você passa a pagar taxas insignificantes para uma corretora internacional que sequer sabe que você existe, porque ela é tão grande que não faz diferença nenhuma. Então é natural que essa indústria queira manter o seu dinheiro no Brasil, queira te dizer que é arriscado investir fora ou que o imposto de herança é muito alto, que isso não passa de um mito porque só paga imposto de herança americano quem quer e quem não tem conhecimento. Te falam que investir em dólar é arriscado, te falam qualquer que seja o motivo para te deixar com medo ou com receio e te manter preso no Brasil. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe, talvez seja uma novidade para você, é que boa parte dos canais de notícias financeiras fazem parte das empresas que são donas das corretoras, que querem que você mantenha o seu dinheiro no Brasil. Então, várias das notícias sobre investimentos e sobre o mercado financeiro que você vê por aí são totalmente tomadas por conflitos de interesse. Previsões de analistas, análises de mercado, o que pode acontecer e as principais notícias do mundo são escritas por aqueles que não querem que você invista globalmente. E isso me traz para o segundo motivo do porquê que você ainda não é um investidor global, que é o medo. Boa parte dessas notícias te deixam com medo. Ou então, se você é um investidor iniciante, se você nunca investiu na vida, ou então está dando os primeiros passos nesse mundo, investir no exterior pode parecer muito complexo. Pode parecer algo para quem tem muito dinheiro, ou então com documentações que você não vai entender, regras difíceis de compreender, ou então que você precisa de muita experiência e um background do mercado financeiro para se dar bem. E tudo isso não poderia estar mais longe da realidade. Há alguns anos, investir globalmente realmente era complicado. Era para quem tinha muito dinheiro e alguma experiência. Hoje, chega a ser até mais fácil do que investir no Brasil. Qualquer um, em uma plataforma em português, com mínimos baixíssimos, menos do que R$30 já pode começar, com os documentos que você tem, RG, CPF, comprovante de residência do Brasil, e com 3 ou 4 simples passos a serem seguidos, você já se torna um investidor global. Logicamente que tudo que é desconhecido nos causa medo, mas a partir do momento que você ganha um conhecimento e uma informação verdadeira, esse mundo de investimento se torna muito mais amigável e você acaba desfrutando de todos os benefícios que ele tem para te trazer. O terceiro ponto que te impede de se tornar um investidor global é uma percepção equivocada. E para você entender do que eu estou falando, eu quero fazer uma analogia com a Terra e o Sol. Lembra que até alguns séculos atrás, os seres humanos acreditavam que a Terra estava parada e o Sol girava ao redor da Terra. Até que lá no século XVI, Nicolau Copérnico mostrou para todo mundo que quem realmente estava parado era o Sol e que a Terra se movia ao redor dele. Mas por que raios você está falando sobre isso num vídeo sobre investimentos globais? Acontece que hoje tem muita gente no Brasil achando que a Terra está parada e o Sol gira em volta dela. E eu não estou falando do pessoal da Terra plana, eu estou falando de quem acha que o real está fixo e quem se move é o dólar.
Muita gente fala, não vou investir no exterior porque o dólar é muito volátil, porque é muito arriscado, porque ele sobe e desce com muita frequência todos os dias. Acontece que não é o dólar que é arriscado e que é volátil, e sim o real. O dólar está lá parado, como o sol, e quem se move ao redor dele e se desvaloriza com o tempo é o real. E esse erro é cometido até por órgãos reguladores brasileiros. Muitos fundos cambiais e fundos internacionais são considerados arriscados por causa da sua volatilidade em reais. Quando na realidade o problema da volatilidade está no real e não no dólar, que acaba sendo uma proteção para o investidor de longo prazo. Então, se você está com medo de volatilidade e quer proteção para o seu dinheiro, o correto é você justamente enviar o seu dinheiro para fora e tê-lo em dólares, protegido da desvalorização e da volatilidade do real. O sol está parado e a terra é quem se move. Assim como o dólar está parado em sua solidez, em sua confiança, em sua demanda global, e quem se move é o real. Então, se você busca segurança e tranquilidade para o seu patrimônio de longo prazo, a melhor decisão é se tornar um investidor global. O terceiro ponto que te impede de se tornar esse investidor global são os interesses do governo. O governo, ele quer te manipular, ele quer te ter nas rédeas curtas. Ele não quer que você tenha autonomia, liberdade e independência para fazer o que você bem entender. E isso acabou se agravando muito nos últimos anos e meses. Então, quanto mais dinheiro você envia para fora, menos dependente do governo e menos dependente dos seus programas, leis, regras, taxas e impostos você está. Então é claro que o governo não quer que você invista globalmente. E felizmente, a gente ainda não tem limitações claras sobre isso. Hoje o imposto para você fazer uma remessa internacional para uma conta de investimentos é extremamente baixo, 0,38%, que é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E não existe nenhum limite para você comprar dólares ou para você enviar o dinheiro para fora, desde que esse dinheiro esteja declarado, desde que seja um dinheiro que você tem na sua declaração de imposto de renda. Acontece que esse imposto, o IOF, ele pode mudar da noite para o dia, com decreto presidencial, enviando ele para 5, 10, 15% e inviabilizando os investimentos internacionais. Nossa, Daniel, mas se acontecer isso, vale realmente a pena investir internacionalmente? Eu te digo que se acontecer isso, você vai se arrepender de não ter investido mais fora do país. Pior ainda se o governo implementa algum tipo de restrição na compra de dólares ou na remessa internacional. Então não importa se você tem o dinheiro, você não pode comprar dólares. E isso aconteceu na Argentina, lá em 2018. Os argentinos eram proibidos de comprar mais do que $200 por mês no câmbio oficial. Eu não estou dizendo que isso vá acontecer no Brasil. Pode ser que aconteça e o simples fato de existir esse risco de que aconteça já faz com que investir globalmente seja a melhor decisão. Por fim, o quinto e último motivo que te impede de investir globalmente, e esse daqui vai surpreender muita gente, é o seu próprio cérebro. É o seu próprio comportamento, o seu cérebro primata, que é lotado de vieses e que não quer que você realize essa decisão. Os vieses, para quem não sabe, são erros mentais, são atalhos que o nosso cérebro pega que nos leva a decisões equivocadas ou que não são as melhores decisões possíveis para os nossos interesses. Os vieses estão por toda parte e os principais que afetam um investidor que não é um investidor global são o viés do status quo, que é aquele que faz com que você não busque mudanças, que você queira manter as coisas do jeito que estão. Por exemplo, você tem o seu dinheiro numa poupança do banco ou numa assessoria no Brasil, sem investir globalmente. E tá bom assim, vou deixar assim porque dá muito trabalho de mudar. O cérebro ele gosta de economizar energia, ele gosta de manter as coisas como estão porque são previsíveis. Só que essa previsibilidade e economia de energia pode sair muito caro lá na frente. Um outro viés que afeta muito quem está no Brasil é conhecido como o viés do país de origem. Esse viés mostra que as pessoas têm a ilusão de que tudo que está dentro do seu país é mais confiável e que elas têm mais controle sobre aquilo. Eu tenho certeza que você já escutou que no Brasil estão as melhores oportunidades de investimento,
ou que é mais seguro investir no Brasil, ou que é mais fácil analisar as empresas porque elas estão mais próximas do nosso dia a dia. E tudo isso não passa de uma grande ilusão, de uma grande mentira, porque a partir do momento que você limita os seus investimentos ao Brasil, primeiro que é impossível que todas as oportunidades estejam em 0,54% do mundo, segundo que todo o seu risco de trabalho, de patrimônio, de vida mesmo já está atrelado ao Brasil, então adicionar um risco Brasil ao seu patrimônio de longo prazo aumenta e não diminui seus riscos. E terceiro, que essa ideia de que empresas mais próximas são mais fáceis de serem analisadas ou estão sob o nosso controle, não passa de um outro viés, que é o viés do excesso de confiança. Até porque com esse mundo globalizado que a gente tem, as empresas internacionais estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que as empresas brasileiras. Por fim, existe também o viés da aversão ao arrependimento, que mostra que as pessoas têm medo de tomar uma decisão por causa das possíveis consequências negativas dessa decisão, mesmo que essas consequências negativas tenham uma probabilidade extremamente baixa perante as consequências positivas e os benefícios dessa decisão. Então, se tá ok do jeito que está, por que eu vou mudar, me arriscar para talvez dar certo, mas também talvez dar errado? Então a pessoa prefere manter o dinheiro dela em reais, que se desvaloriza com o tempo, em investimentos ruins, porque não são tão ruins assim, do que buscar algo muito melhor e muito mais eficiente. Então é muito louco pensar que o governo não quer que você mande dinheiro para fora. A indústria financeira também não quer. Mas um dos principais protagonistas nessa dificuldade de se tornar um investidor global é o seu próprio cérebro, é o seu próprio comportamento. São os vieses que atuam nas suas decisões todos os dias. E esse é um assunto que eu amo tanto, que eu acho que faz uma diferença tão grande na vida de um investidor, que lá na Autonomia a gente tem um módulo inteiro dedicado aos vieses e ao comportamento humano. Eu tenho uma especialização na Universidade de Chicago em finanças comportamentais que aborda justamente esse tema e como que o entendimento dele pode nos ajudar a investir melhor. Dito isso, eu tenho total confiança que você pode e deve buscar a sua autonomia, buscar se tornar um investidor global. As vantagens são claras, tanto emocionais quanto racionais. Os resultados são drasticamente diferentes, tanto nos investimentos quanto no resto da sua vida. Muitos querem te impedir, inclusive a tua própria mente. Mas uma vez que você enfrenta isso, passa a zona de arrebentação e se torna um investidor global, as vantagens são intermináveis. E é justamente isso que eu quero te mostrar no próximo vídeo. Pessoas que enfrentaram essa resistência, que passaram essa arrebentação, pessoas que eram totalmente leigas e iniciantes no mundo dos investimentos, e hoje, depois de passar pela autonomia, se tornaram investidores globais, totalmente independentes dessa indústria e desses conflitos de interesse. Pessoas que transformaram sua vida a partir de uma simples escolha. Eu te vejo lá, e se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, como eu respondo a todos os meus alunos, e a gente se vê no vídeo 5 da Semana do Investidor Sem Fronteiras.